Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista Paranaense. Mais uma vez nos encontramos aqui e eu quero agradecer de uma forma muito especial aquelas pessoas que têm acompanhado nosso programa de forma regular. Sim, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, porque nós precisamos de apoio e a sua presença assistindo o programa nos dá maior alegria e desejo de continuar fazendo esse trabalho. O nosso desejo é que as conversas que temos aqui, os entrevistados, possam abençoar a sua vida. E realmente para nós é algo muito importante você poder continuar nos acompanhando. O mês de outubro nós temos trabalhado a questão do mês da criança. Tivemos aqui a irmã Dulce Purim falando sobre a educação dos avós, a influência dos avós sobre os netos. Também tivemos o pastor China falando um pouquinho sobre a questão do desafio de trabalhar com crianças com algum tipo de deficiências. E hoje temos conosco o pastor Ricardo Lebedenko, nosso amigo. É uma alegria tê-lo conosco aqui, pastor. Ele atua como pastor na Igreja Batista Vila Sandra, é um dos pastores da primeira Igreja Batista de Curitiba, e para nós é uma grande alegria. Sabemos que o pastor tem uma grande experiência como pastor de crianças, e para nós será um prazer tê-lo aqui conversando sobre esse tema. Ok, quero agradecer também o convite. É sempre uma alegria a gente poder servir a comunidade, servir a convenção. Estamos aí para isso. Muito bom. Pastor Ricardo, há um texto bíblico que se encontra na carta de Efésios, que gostaria de ler para começarmos a nossa conversa a partir da orientação bíblica sobre a educação dos pais com relação a seus filhos, né? Nós temos hoje diversos comportamentos que não estão relacionados àquilo que a palavra de Deus nos mostra. Diz assim: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na disciplina e a admoestação do Senhor. Esse texto, o apóstolo Paulo nos fala sobre relacionamento familiar. Pastor Ricardo, na sua experiência como pastor de crianças e como pastor de igreja, qual a importância de nós educarmos os nossos filhos sob a direção da palavra de Deus? Bom, primeiro deixa eu só explicar. Eu fui pastor de crianças durante 16 anos na primeira Igreja Batista. E foi uma experiência tremenda, porque durante esses 16 anos você trabalha não apenas com crianças, mas trabalha com as famílias dessas crianças e você acaba entrando em contato com diversas situações, problemas, situações em que a família vai bem, equilíbrio, desequilíbrio. E isso certamente nos traz uma experiência bastante grande nisso. Quanto à sua pergunta, criar debaixo da liderança ou debaixo da orientação do Senhor, isso tudo faz parte de uma promessa que Deus deu, quando Deus diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Eu lembro ainda na época do seminário, quando a gente juntos lá, tivemos que fazer alguns estudos mais aprofundados. Eu estudei esse versículo e uma das coisas que a gente chegou, uma conclusão que a gente chegou, é que os pais precisam estar no caminho para poder ensinar seus filhos de maneira adequada. Não apenas indicar o caminho, não está escrito lá ensina o caminho, mas ensina no caminho. E por quê? Os pais são a maior referência que qualquer filho, qualquer criança vai ter. Por mais que hoje em dia a gente tenha tantas referências, né? A criança tem contato e recebe influência de tantas mídias, tantas coisas diferentes, mas os pais ainda permanecem sendo a principal referência. E se o pai, a mãe estão no caminho, a gente pode crer que até quando for velho, os filhos não vão se desviar desse caminho. Orientação bíblica que faz toda a diferença. Com certeza. Esse princípio bíblico se aplica para todas as pessoas, né? E quando nós temos hoje uma realidade familiar que tem sido bombardeada
com diversos conceitos, posicionamentos, dizendo que a família, como a Bíblia mostra, que tem aquela estrutura básica da figura do pai, a figura da mãe, a figura dos filhos. Sabemos também que por diversas razões, às vezes tem crianças que foram criadas apenas pela mãe ou foram apenas criadas, né, pelo pai, mas enfim, aquilo que a Bíblia nos mostra coloca os pais num papel intransferível na educação dos seus filhos, ou eles podem terceirizar esse trabalho, essa responsabilidade? Bom, primeiro, com todo o respeito, realmente a gente sente muita compaixão daquelas famílias que acabaram se desestruturando. E nós, como ministradores da graça de Deus, a gente precisa estar olhando para essas famílias com carinho, com respeito, mas o plano de Deus, o projeto de Deus, era sempre usar um pai e uma mãe. Isso quer dizer, cada um no seu papel, fazendo aquilo que Deus planejou. Se a gente olhar para uma família que existe esse equilíbrio, os papéis bem definidos, o respeito, o mútuo, a compreensão, amor, essa família tem tudo para ser uma família equilibrada e transmitir tudo o que eles estão vivendo de maneira natural para os filhos. O aprendizado das crianças, ele acontece de maneira natural. Quando você vai ensinar para o filho o que é a chuva, por exemplo, você não precisa ficar explicando que o H2O se condensa e tal. Não, você bota ele na chuva. Ele vai se molhar e ele vai aprender o que é chuva. É a melhor maneira de aprender. E uma família equilibrada, um pai, uma mãe e os filhos, isso acontece de maneira natural. Então, todo o aprendizado de valores, o aprendizado de princípios, sejam eles morais ou bíblicos, acontece de maneira, ou deveria acontecer de maneira natural. Legal. Agora, você perguntou se é intransferível. Infelizmente, a gente tem uma situação na sociedade complicada, porque a gente tem hoje, se eu não me engano, mais de 50% de lares desfeitos, né, de divórcios. Então a gente tem que olhar para essa gama de famílias que foram quebradas e tentar melhorar essa situação e diminuir a problemática em cima disso. Mas aí eu continuo a dizer, a melhor coisa é aquilo que Deus planejou, o pai e a mãe, por isso que a gente tem que lutar por isso. Muito bem. E a igreja, ela pode ser um referencial, um apoio para essas famílias que, por as circunstâncias da vida, acabaram se desestruturando, como o pastor falou, a igreja pode ajudá-los nesse processo, né? Eu acredito que a igreja é a salvação do mundo, nesse sentido. Eu acredito que não existe outro lugar melhor para você poder orientar os pais e mostrar que eles têm um papel, deveriam ter um papel de liderança espiritual nos seus filhos. Sem dúvida. Muito bem. Quando a gente usou a expressão intransferível, eu sei que existe a possibilidade da gente terceirizar o nosso papel como pai, como mãe, para a educação dos nossos filhos. O pastor podia dar alguns exemplos para a gente sobre isso? Sim. Infelizmente, a terceirização tem sido algo muito constante nas famílias do nosso país. Essa cultura, ela vem de muito tempo atrás, quando ainda os homens não entravam de maneira nenhuma na educação dos filhos. Mas o que acontece hoje na nossa sociedade? Basicamente, os pais acabam trabalhando, tendo que trabalhar muito, às vezes em 1, 2, até 3 empregos, para poder ter renda suficiente para poder financiar toda a terceirização. Então, o que ele faz? A educação básica, ele terceiriza para a escola. Então, ou ele paga uma escola particular, ou ele coloca numa escola pública, mas tem alguns gastos envolvidos nisso. A educação física, ele terceiriza para uma escola de natação, uma escola de judô, uma escola de balé, alguma coisa assim. A educação
moral, às vezes ele terceiriza para uma babá. Eu já visitei casas em que você chega à noite na família e tem lá duas, três babás cuidando dos filhos num sábado à noite, com os pais em casa. Então, totalmente terceirizado. O pai lava as mãos no sentido assim de estar ali entrando em definitivo na vida dos filhos. Ele apenas paga. E o pior, na hora de olhar para uma situação de educação, vamos dizer assim, religiosa, ele então terceiriza para a igreja. E aí qualquer tipo de igreja. Ele entende que ele, dando lá, sei lá, o dízimo ou alguma coisa parecida, ele então agora ele pode lavar as mãos porque a igreja é responsável pela educação religiosa dos filhos. E a gente entende que não deve ser assim. Os pais, no plano e no projeto de Deus, os pais deveriam fazer toda essa educação, participar ativamente. É claro, eu não estou dizendo, até no nosso país é proibido o pai educar, fazer a educação básica, né? Em outros países isso é até possível. Mas o que eu quero propor? Parcerias. Os pais participarem ativamente. Se você for numa reunião de escola, reunião de pais, você vai ver que poucos pais vão na reunião de pais. Eu estou falando pai agora no sentido masculino, né? Geralmente são mães que vão, e olha que não são todas as mães que vão nessas reuniões. Por quê? Ele não se sente responsável. E o que eu quero dizer é que o pai tem que entrar de sola na educação dos filhos. Tem que fazer parte da formação. Lá na igreja, participar na educação física, brincar com os filhos, sair para jogar bola, levar os filhos nos parques. Participativamente, isso é importantíssimo na vida do filho. Fortalecer a sua figura junto com as crianças. Exatamente. Quantidade de tempo. Às vezes a gente fala em qualidade de tempo, né? Só que não existe qualidade de tempo se não tiver quantidade de tempo. Não tem como eu chegar para o meu filho e falar assim, filho, eu tenho 5 minutos hoje, então vamos ter um tempo de qualidade. Não existe isso. A gente tem que ter quantidade para, em alguns momentos, a gente ter qualidade de tempo. Essa qualidade, eu creio que está relacionada, às vezes o pai ou a mãe está junto da criança, mas fica lá no computador, fica no Facebook, fica na internet, enfim, trabalhando, a criança do lado, inclusive puxando lá a roupa dele, né, do casaco, e aí os pais acabam falhando nessa área. O pastor mencionou coisas muito importantes e eu gostaria de resgatar algo aqui que julgo assim fundamental. A educação básica, muitos pais terceirizam para a escola. Educação física para academias, como foi citado aqui. A educação moral para babás. Quando o pastor menciona a questão espiritual, é verdade que alguns acabam achando que é só deixar na igreja ou algo nesse sentido. Mas nós também percebemos que a questão espiritual acaba muitas vezes sendo ignorada. Tem muitos pais que não julgam importante isso. O aspecto da educação básica, o moral e o físico são inerentes. E alguns não entendem que espiritual também é algo inerente, faz parte do nosso ser. Qual que é a sua palavra aos pais que estão nos ouvindo nessa manhã, nesse dia, agora quando estão acessando o nosso programa? Qual é a palavra que nós devemos deixar a eles com relação ao aspecto espiritual? As crianças precisam de Deus? Com certeza. As crianças, elas devem vivenciar aquilo que a gente está vivenciando. Se Deus é bom para a gente, para nós adultos, Deus é bom também para as crianças. As crianças também precisam da salvação, elas também precisam se encontrar com Deus, ser amigas de Deus. Agora eu queria dar algumas sugestões para você, pai, que está pensando agora, puxa, eu quero fazer isso, mas como que eu posso fazer? Algumas situações que a gente pode sugerir. Primeiro, na parceria com a igreja. Então, na igreja que você participa, ou que você deveria participar, talvez, entre em contato com a igreja. Se a igreja não tem uma situação de dar algum material para você, vai lá e peça.
Pergunte o que está sendo ensinado, seja lá na escola bíblica, seja na catequese. Veja o material que está sendo usado, converse com seu filho, pegue os assuntos, os temas, tente colocar aquilo na prática. Por exemplo, se estão conversando sobre a criação do mundo, então leva um dia ele no parque da cidade. Curitiba tem tantos parques, né? Talvez na sua cidade você não está em Curitiba. Vai num parque, olha a natureza, agradeça a Deus junto com seu filho pela natureza que Deus tem dado. Tem tantas coisas que podem ser feitas. Uma coisa que seria muito legal que todas as famílias cristãs pudessem ter em casa era um tempo que a gente chama de culto doméstico, né? A gente parar um tempinho lá no seu lar para poder buscar a Deus. E aí você pode dizer, eu não sei fazer isso. Não precisa ser igual na sua igreja, não precisa ser igual o culto ou igual a missa, é o seu jeito. Às vezes, em casa a gente assiste um filme com as crianças e o filme traz alguns ensinamentos, a gente para depois do filme e conversa um pouquinho ali, 5, 10 minutos, sobre aqueles princípios que foram conversados ou foram jogados para a gente, apresentados ali no filme, né? Essas situações de conversa, esses momentos são especiais. E o aprendizado nem sempre acontece em momentos formais. Eu acredito que é até melhor em momentos informais, quando a criança está de guarda baixa, né? Não está nem pensando que está aprendendo e, na verdade, ela está aprendendo um monte de coisa. Interessante. Então, são atitudes que dependem dos pais. Eles têm que ter essa iniciativa. Sem dúvida. Né? Mais uma coisinha, Antônio. Às vezes, eu mesmo já fiz tantas vezes isso. Eu ficava sabendo de algum pai ou mãe que tinha feito alguma coisa, e eu falava assim, puxa vida, né? Como eles são criativos. Puxa, se eu fosse criativo que nem eles, eu faria isso ou aquilo. Mas criatividade tem a ver mais com o suor. E hoje a gente tem a internet. Se você clicar na internet, colocar lá, olha, ideias para ensinar sobre Deus, por exemplo. Você vai ver que tem um monte de ideias. Brincadeiras que você pode fazer dentro do carro, indo ou voltando de algum lugar. Quando vai para a escola, vai levar para a escola. Isso. Num dia de chuva, que você vai ter que ficar em casa, e aí você usar uma brincadeira para falar sobre Deus, conversar sobre Deus. Isso é tremendamente saudável na vida da criança. E como é que fica a responsabilidade dos pais enquanto exemplos, referência na educação dos seus filhos? Tem um vídeo muito interessante na internet que fala assim, que os filhos imitam os pais. E aparece ali diversas situações, né? Um pai agredindo a mãe, e aí o filho em seguida agredindo a mãe, o pai xingando no trânsito e o filho na sequência. É exatamente isso. Eu gosto de brincar que a gente falava que as crianças eram que nem uma fita virgem, né? Hoje a gente tem que falar talvez que nem um pendrive sem nada gravado. As crianças estão prontas para armazenar, absorver tudo o que acontece ao nosso redor. Às vezes, a simples tensão no ar entre um casal que está em desentendimento, está brigado, não precisa nem falar. A criança não precisa nem ouvir um grito ou uma bronca, alguma coisa. Ela sente a tensão no ar e aquilo prejudica. Agora, que legal se a gente ser intencional nisso. E a gente intencionalmente fazer algumas coisas que possam servir de exemplo. Tem uma coisa muito legal num curso de educação de filhos que a Universidade da Família tem, que eles falam o seguinte: tenha o tempo do sofá. O que é isso? Sei lá, 3, 4 vezes por semana, você sentar no sofá com a tua esposa e namorar. Quando eu falo namorar, não estou falando para ficar lá nos agarros, né? Mas ficar ali de mão dada, falando algumas palavras, conversando, e os filhos estão brincando ao redor. Eles vão ver isso e falar, puxa vida, papai ama mamãe, mamãe ama papai. Isso serve de um referencial de segurança para eles, tanto nessa idade quanto no futuro.
quando eles forem também buscar o seu par, eles vão olhar e falar assim, puxa, existe amor. Eu posso amar e eu posso ser amado. O contrário, infelizmente, é totalmente verdade. Uma criança que cresce vendo desamor entre os pais... A violência familiar. Violência, toda essa situação de abandono, eles vão desacreditar do amor também. É um ciclo complicado eu diria até de maldição. Por quê? Porque ele vê uma coisa em casa ruim e ele vai fatalmente acabar replicando isso no futuro. A tendência para ele reproduzir o mal é muito forte. Exatamente. Eu não acredito em maldição espiritual, como alguns dizem por aí, mas existe uma maldição talvez emocional que o filho aprende. Ele aprende a lidar, a trabalhar com isso, o relacionamento, e ele vai replicar aquilo. Acaba sendo o que também pode ser chamado de herança familiar. É isso aí. Tanto no aspecto emocional, psicológico, sem dúvida, e também espiritual. Uma coisa acaba afetando a outra. É verdade. Muito bem. Pastor Ricardo, há um outro texto da Palavra de Deus que fala sobre a educação de filhos e tem muito a ver com aquilo que o pastor mencionou no início da nossa conversa. Ensina o menino ou a criança no caminho que ele deve andar, e quando ele envelhecer jamais desviará dele. E a Bíblia diz assim, no texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar-te. Então, esse texto, eu creio que ele é muito completo nesse aspecto da importância dos pais ensinar a palavra de Deus. Esse texto é clássico, é importantíssimo, porque quando ele fala ali ao sentar, ao levantar, ao sair, ao voltar, ele está dizendo no dia a dia. Não precisa ser algo formal, com horário marcado, mas pode e deve ser algo informal, algo que acontece no dia a dia da família. Pastor, nos ajuda aqui, deixando para os nossos amigos telespectadores, alguns conselhos para os pais nesse momento de educação dos filhos. Sabemos que são desafios diferentes, aqueles que têm bebês, aqueles que têm crianças já juniores, adolescentes, mas tenta resumir para a gente aqui aquilo que não pode faltar num lar. Eu acho que, primeiro, a gente precisa viver aquilo que a gente crê. Existe um princípio que eu chamo de princípio da coerência. Se nós cremos num Deus, a gente precisa viver essa fé no dia a dia. As crianças vão olhar isso, vão ver e vão falar, puxa vida, eu também quero ter esse Deus. Agora tem coisas práticas. Se o filho é bebê, se o filho é maiorzinho, gaste tempo com ele. Abrace, beije, vá nas situações lá da escola, né? Acompanhar o dia a dia. Acompanhe. Se tem uma apresentação musical, uma apresentação de qualquer coisa dentro da escola, marca na tua agenda. Faça como você faz com os seus clientes, né? Não falte de jeito nenhum. Mostre que você ama incondicionalmente o seu filho. Certamente o que você plantar, o que você semear até os 9, 10 anos de idade, você vai colher depois na adolescência e aí em todo o futuro. Às vezes, os pais falam assim, na adolescência, os pais falam, puxa vida, agora eu não sei o que eu faço com meu filho. Mas por quê? Faltou semear no período de infância. Quando a gente faz numa igreja uma reunião para pais com problemas, com filhos adolescentes, fica cheio. Mas você faz a mesma reunião para pais que tenham crianças menores, muitos não vão. Por quê? Eles ainda não têm muitos problemas. Só que se eles não estiverem semeando aqui, eles não vão colher lá na frente. Então a gente precisa semear e semear coisas boas. E é bom lembrar que, principalmente a criança nos primeiros anos de vida, ela absorve elementos que vão definir, inclusive, o seu temperamento, vão contribuir para o seu temperamento, o seu caráter,
Então é muito importante esses primeiros anos aí junto, né? Fora que até os 5 anos, praticamente, a referência de um pai e de uma mãe é quase 100%. A partir de 4, 5 anos, quando a criança começa a ir para a escola, começa a ter alguns amiguinhos de fora, e aí a referência vai diminuindo, porque ele vai criando outros pontos de referência. Então, até os 5 anos é fundamental, realmente, a gente tem que investir pesado. Legal. Pastor Ricardo, queremos agradecer a presença do pastor em nossos estúdios. Sua participação foi muito importante e queremos contar para que em outras oportunidades você possa participar novamente com a gente. Com certeza. Estou aqui para servir a Deus, servir a igreja e sempre que possível, sempre que vocês precisarem, estamos aí. Muito bem. Que Deus abençoe o pastor, a sua família, também a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Você que acompanhou conosco o programa de hoje, eu quero finalizar fazendo uma oração, pedindo que Deus o abençoe. Você que é pai, você que é mãe, você que é responsável por educar crianças, você, menino ou menina, que também está nos ouvindo, está assistindo e que não está sendo acompanhado pelo seu pai ou pela sua mãe. A palavra de Deus nos diz, e eu quero lembrar, eu citei isso no programa anterior, que ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, Deus jamais nos abandonará. Deus estará contigo em todo o tempo. Então busque a presença dele, creia na sua presença. A Bíblia nos relata aqui há pouco, quando lemos, que as palavras devem estar no nosso coração. Então a grande diferença é, a palavra está no seu coração, você pai, você precisa ensinar valores, princípios, você mãe, precisa ensinar valores, princípios, isso precisa estar no seu coração. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de conversarmos sobre esse importante tema, a educação dos nossos filhos, a responsabilidade dos pais sobre as crianças. Sabemos que muitos pais têm sido negligentes, omissos em suas funções, em suas responsabilidades como pais. Eu quero pedir em nome de Jesus agora por estes que acompanham este programa, que estejam se sentindo despreparados, estejam entristecidos, abatidos, porque de alguma maneira estão frustrados neste relacionamento familiar. Eu peço que o Senhor entre com providência neste lar, nesta casa, nesta vida que agora está conosco nos acompanhando. Que essa pessoa reconheça a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Entenda que sem o Senhor nada poderá fazer. Que a tua bênção o alcance, que a tua palavra, que é tão ampla, completa, possa ser referencial, possa ser a base do ensinamento e da convivência familiar. Nós pedimos a bênção do Senhor e oramos agradecendo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Continue conosco. Você pode acessar o site da convenção e ali encontrar o caminho para assistir outros programas que nós já aqui apresentamos ou rever esse de hoje mesmo e também ter acesso ali às informações de onde estão as nossas igrejas no estado do Paraná. Amanhã é domingo. Aproveite a oportunidade, leve seus filhos à igreja. Com certeza isso vai ser uma bênção na vida deles. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.